Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro síncrono do curso de Desenvolvimento de Sistema. Meu nome é Alex, sou tutor da disciplina de Desenvolvimento de Sistema do segundo módulo da turma FDY de 2026. Desculpa, eu acabei encostando aqui no meu gato, daí me enrolei um pouquinho. Seguinte, nós começamos a partir da Agenda 9 o desenvolvimento com a plataforma .NET MAUI para desenvolvimento de aplicativos para celular, tá? E a gente vai seguir o nosso tutorialzinho, tá? Antes de a gente começar isso daqui, é, acabei de lembrar que na Agenda 10 eu tinha pedido para muitos alunos de deixarem a aplicação no tamanho ali do celular. Então, uma das formas de fazer isso é exatamente colocando o aplicativo para ser executado em um emulador. Então, eu estou aqui com o meu Visual Studio Code, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir fazer nele. E aqui, hoje, consegui terminar a instalação e a atualização do Visual Studio Community 2026, e 26, e eu vou começar então por ele. Provavelmente vocês devem ter feito a instalação do 2026, que é o que eu recomendo. O material eu recomendo 2022. Provavelmente que para avaliação não vai fazer diferença alguma, porque não vai ter diferença em relação à estrutura do código. Ainda vai ser o mesmo código. A gente pode pegar, inclusive, o mesmo arquivo e colocar aqui dentro do nosso projeto. Vai chegar um momento que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, vou criar aqui um novo projeto, um modelinho dele, que é do nosso .NET MAUI. Então, colocando aqui no nosso filtro MAUI, vai aparecer o .NET MAUI App, tá? É esse que nós estamos utilizando. Beleza, próximo. Aqui eu vou colocar o nome que é recomendado, que é o aplicativo Jogo da Velha. Deixa eu ver se ele colocou algum outro nome aqui, um pouco mais extenso. Colocou assim, MAUI App Jogo da Velha, tá? Em uma estrutura de nomenclatura chamada Pascal Case, que daí a combinação de todas as palavras tem a inicial em maiúsculo, inclusive a primeira palavra, né, desse termo que nós estamos inventando. Então ficou Mauiep, jogo da velha. Fala que já tem um repositório assim, então vou colocar lá na nossa pastinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui em C2 pontos alguma coisa mais próximo, EAD. Tem sim, eu vou criar mais uma pasta, VS 2026. O outro que eu tenho é o exemplo que ele está aqui. Opa, pegar esse arquivo aqui, mostrar ele no Explorer. Aqui. Então, o meu EAD exemplo, ele é do VS Code. Deveria ter renomeado aqui o nome para VS Code. Em outro encontro a gente faz isso, tá? Então, aqui estou colocando em 2026, vou selecionar essa pastinha, e aqui dentro ele vai criar um Maui App Jogo da Velha, tá? Vamos lá, beleza? Vamos utilizar o .NET 10, que é o suporte de longo prazo, e vamos criar, tá? Beleza? Vou pegar um cafezinho aqui. Bom, então, só para lembrar, a minha recomendação é o seguinte: quando vocês carregam, né, ele mostra ali uma estrutura de implementação do que ele está fazendo, e até mesmo de compilação, se ele instala alguma coisa, se você está utilizando o GitHub Copilot, que são as saídas diferentes aqui. Então, apesar de ter uma aba chamada saída, nós temos ali mais mensagens sobre coisas diferentes que o Visual Studio ele faz. O Visual Studio ele é um aplicativo extremamente poderoso, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais dessa estrutura, então a gente tem isso daqui. A gente tem uma combinação, tá? Onde a ferramenta Visual Studio
ele trabalha com todos esses artefatos. Ele não é somente um editor de código de C Sharp. É ele que vai permitir com que a gente faça as nossas interfaces e ele vem criar, então, os nossos recursinhos, que aqui esse já é uma representação um pouco mais antiga, então ele não tem o .NET MAUI, mas nós temos como se fosse uma evolução do nosso ASP.NET como o .NET MAUI. E a partir daí a gente tem, né, os recursinhos para acesso a banco de dados, mexer com o sistema operacional e assim por diante. Tá? Então, a plataforma .NET, ela, no nosso caso aqui com .NET MAUI, ela também utiliza uma outra plataforma, tá? E daí eu já vou mexer com essa plataforma para a gente entender mais um pouquinho. Essa outra plataforma é a plataforma do Android. E daí a gente precisa ter o kit de desenvolvimento do Android, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho até uma versão um pouco mais moderna para mexer com ele. E eu vou também fazer a instalação dele, tá? Então, vou pegar esse carinha aqui e mandar ele instalar. Então, eu vou utilizar o Android SDK. Além disso, daí, eu também vou fazer aqui a minha máquina virtual, tá? Eu já tenho uma máquina virtual, tá? Que é da versão que eu tenho da API 34, tá? Eu vou utilizar uma plataforma x86 e 64, por causa que é da mesma arquitetura do meu processador. Tá? Então, só para vocês entenderem, quem utiliza processador lá do Mac, que é aquele M1, M5 e tal, vai do M1 até o M5. A arquitetura dele é a arquitetura RM. Então, se você está utilizando aí um Mac OS, um Mac PC, um MacBook, então a imagem que você vai precisar usar é esse daqui. E o que é a imagem? A imagem não é o compilador do Android SDK. A imagem é para você fazer a instalação de um emulador Android, tá? Então, eu vou fazer o download tudo aqui por essa ferramenta, beleza? Mais um outro negócio que eu também fico recomendando de vocês usarem pelo próprio celular. Para você usar pelo próprio celular, você vai ter que vir aqui e mandar ele instalar o Google USB Driver. Eu até instalei esse Google Web Driver. Eu não tenho suporte aqui pelo Visual Studio, apesar de ser o 2026, para ele fazer a parte dele depurar, né, de executar o código pelo Wi-Fi. Tá? Então, aqui ele está falando que as permissões que a gente está fazendo, ele tem alguns termos de licença. Geralmente, esses termos, ele está falando, olha, a gente não vai interferir em nada do seu computador, mas se parar de funcionar, a culpa não é nossa, a culpa é sua. É isso que ele fala. Tá? Então, mesmo assim, é a única forma que a gente tem de usar, nós vamos aceitar. Tá? Só para lembrar um pouquinho, eu tenho aqui um outro aplicativo que é o Android Studio, e no Android Studio eu tenho a forma de fazer a conexão pelo Wi-Fi, tá? Eu tenho aqui no meu Device Manager, eu consigo conectar a um dispositivo utilizando o Wi-Fi, beleza? Não sei o porquê que o Visual Studio não tem essa funçãozinha, mas aqui no Android Studio nós temos. Bom, beleza, ele está instalando, tá? Então, enquanto isso, a gente vai fazer aqui a instalação de um novo emulador. Então, primeira coisa, a gente tem que ter a imagem para fazer a instalação e espaço no computador também para fazer essa instalação. Tá? Então, ele vai criar uma nova máquina aqui do Android para gente. Beleza? Bom, enquanto isso, a gente volta aqui um pouquinho sobre o nosso conteúdo, que a gente vai estar trabalhando com mais recursos visuais. A gente trabalhou com três recursos diferentes na última aula, além do recurso do Stack Layout. O Stack Layout era o formato de a gente colocar os nossos componentes. Nós vamos aprender mais uma forma de colocar os componentes, que é a forma de grid, a forma que a gente coloca dentro de uma grade como se fosse uma tabelinha. Então, dessa tabela que a gente tem, a gente ainda vai mudar aqui o nosso esquema de cor, que daí nós vamos fazer uma combinação, uma mescla de cores, que também é chamado de gradiente. Aqui no Brasil, nós também podemos usar o termo de gradiente, mas é mais popular como degradê, tá bom? Deixa eu ver, ainda está instalando, tem bastante coisa ainda para ele fazer de download, tá?
E aqui no nosso gradiente é utilizado dois modelos diferentes de gradiente. Tem o linear gradiente e o radial gradiente. Ele só tem um fixo brush porque significa pincel. Então a gente tem um pincel que a gente vai pedir para o computador ele fazer o desenho para a gente. E nesse desenho a gente vai pedir para ele fazer a progressão de cores de uma maneira linear ou numa maneira de raio. Então, se é um raio, a gente começa com o eixo de ângulo zero, daí a gente vai aumentando até o 90, 180, 270 e volta ao 360 ou zero, tá? Então, ele faz um disco, né? A partir de um determinado ponto. A gente pode falar a partir de qual ângulo que começa, que é o nosso radial. Tudo bem? E daí nós temos aqui diversas combinações de cores que a gente pode utilizar. Faz parte também aqui da estrutura do nosso layout. Então, quando a gente trabalha com esse formato, a gente pode especificar em quantos pontos nós vamos fazer o nosso layout, ou o nosso degradê, tá? Deixa eu só pegar um outro aplicativozinho aqui. Não sei se vocês usaram isso aqui no semestre passado, mas a gente tem um aplicativo, deixa eu ver, esqueci o nome dele, que era o Photopea, que é o Photoshop Online, tá? Beleza? Então, criar aqui um novo projeto, qualquer coisinha, ok? E aqui a gente também tem uma ferramenta, né, de gradiente, tá? Então, quando a gente está editando ali o gradiente, a gente está fazendo um novo gradiente, aqui. A gente trabalha com um esquema um pouquinho diferente, só para eu pegar em relação à opacidade, eu vou utilizar os dois de 100%, tá? Opacidade de 100%. A diferença é a cor que a gente vai utilizar. Um vai ser a cor preta e o outro vai ser a cor branca. Só para a gente entender o que que ele está fazendo aqui. Então, a gente vai especificar quantos pontos nós temos. Então, a gente vai começar do ponto zero e ir até o ponto um, beleza? Opa, a gente já estava aqui. Só que aqui a gente tem uma diferença, tá? Aqui a gente está trabalhando em um plano bidimensional. Aqui a gente está trabalhando em um plano unidimensional. É como se a gente pegasse essa telinha aqui, tá? E a gente falasse em qual ponto que a gente vai iniciar, tanto em X como em Y, tá? Então, a gente vai começar do ponto aqui, o zero zero, zero de X e zero de Y, e a gente vai ter o tamanho máximo, o tamanho um. Então, isso daqui é um, tá? Um em X e um em Y. Então, a partir desse ponto, o ponto inicial, começando aqui nesse canto inferior à esquerda e tendo o máximo o canto superior direita, aí a gente vai fazer um desenho. Então, temos um start point 0,0 e o end point 1,1, tá? E daí a gente vai falar qual que vai ser a cor que a gente vai usar e aonde que ela vai ficar. Aonde que ela vai ficar desse limite, do início ao fim, tá? Então, se a gente está utilizando ele na posição zero em X, e no máximo 1 em X e também zero em Y, tá? E também zero em Y, então ele vai ficar ali num formato linear na horizontal. Então, na horizontal, ele vai fazer essa mescla. A gente vai sentir que a gente tem uma mudança de cor na horizontal. Na verdade, vai ficar padronizado na vertical. Então, a coluna vai ficar desse jeito. Então, é basicamente isso daqui, tá? A partir desse desenho, a gente faz uma escala assim, beleza? Aqui, no caso, o ponto inicial aqui é X e Y, terminando aqui. Esse é se a gente tivesse apenas a mudança no X e o Y sendo a mesma coisa. O que a gente tem é o seguinte, é aqui o X e Y zero e aqui o X e Y um, tá? X1 e Y1. Então, ele vai formar esse tipo de degradê, tá? Que a gente vai ter uma cor sólida no canto inferior esquerda e uma cor sólida também no canto superior direita, e ele vai formar essa faixa aqui para gente, tá bom? Beleza? Espero que eu esteja falando de uma maneira um pouco mais lúdica hoje, tá?
Beleza? Essa combinação a gente vai dar um nome para ele, tá? Essa combinação a gente vai nomear como meu gradiente e daí a gente vai usar ele como um recurso estático. Então, toda vez que a gente trabalha com recurso, a gente tem que falar que tipo de recurso nós vamos utilizar, tá? E aqui eu vou já fazer diferente, beleza? Por quê? Porque sim. Peraí, ele está falando operação instalada, ok, tá, tudo bem. Ah, sim, a gente também precisa ter o Android Emulator, tá? Ele está falando que ele tem uma atualização disponível, mas eu não vou mexer nele. Então, uma coisa é a gente mexer no Android SDK, outra coisa é a gente fazer a instalação do dispositivo, tá? Então, vou vir aqui em Device Manager, beleza? Eu tenho aqui um emuladorzinho com 2 GB de RAM, tá? Eu vou fazer outro agora. Então, vou criar um novo dispositivo. Daí ele fala qual é a capacidade do disco aqui como data partition, tá? E deixa eu ver qual é o tamanho da memória RAM, tá? Então, só para vocês não ficarem aí um pouco chateados, que eu estou utilizando um computador de 32 GB, poderia colocar um celular de 16 GB. É muita coisa. Mas 2 GB parece ser o necessário aqui, já o suficiente para gente, tá? Como eu acabei de baixar esse novo carinha, então eu vou utilizar esse outro carinha, tá? Que é esse API 36.1. E aqui a gente fala qual que vai ser o tamanho do aplicativo, do layout que a gente vai usar, tá? Eu vou utilizar um pouquinho menor. Eu vou utilizar o 6. Então, ele vai modificar mais ou menos o layout ali da telinha que ele mostra para mim, tá? E aqui ele vai falar qual que vai ser o tamanho da tela virtual que ele vai utilizar ali para mim. Então, ele está utilizando o tamanho de 2.400 de altura por 1.080 de largura. É muita coisa isso daqui. A gente poderia diminuir para um Full HD. Eu vou fazer isso. 1920 por 1080, tá bom? E aqui eu vou também utilizar os 2048. É que como eu modifiquei aqui e aqui, daí ele trocou ali para mim, beleza? Então, na hora que a gente cria, tá? Ele vai, então, fazer a instalação ali do nosso aplicativo, tá? Ah, aqui também eu vou ter que mudar o tamanho da skin. A skin também vai ser 1920, não 19.200. Tá, então ele está conferindo se a gente já fez o download ali. Não era para ser necessariamente o download. E daí, logo depois dele fazer o download, ele faz a instalação, para daí a gente começar a usar ali o aplicativo, tá bom? Bom, voltando aqui no nosso Visual Studio, tá? Como eu tinha falado, eu vou fazer um pouco diferente. A recomendação é de a gente utilizar essa estrutura lá no nosso arquivo XML, tá? Então, essa estrutura que ele está pedindo para a gente fazer, deixa eu ver se eu ver, ele não está falando aqui diretamente, tá? Mas seria para a gente utilizar dentro do nosso arquivo. Deixa eu ver. Não, 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 não. Teoricamente era para ser no main page, tá? Esse carinha aqui, o XML dele. Perdão, esse daqui. Tá? E eu não vou fazer isso. Como ele está falando ali, o ideal seria que a gente colocasse na pastinha aqui de recursos, tá? E a gente já tem um recurso na parte de estilo. Nós temos cores e nós temos estilos. Eu vou fazer mais um aqui que vai ser o nosso gradiente, tá? Então, na hora que a gente coloca adicionar um novo item, primeiro que ele aparece, né, assim que a gente está utilizando o, a ferramenta de adicionar um novo item na forma compacta. A gente vem aqui em todos os modelos, tá? Beleza? E na parte de .NET MAUI, a gente vai utilizar esse Resource Dictionary, tá? Um dicionário de dados. E esse dictionary, eu vou dar o nome para ele de gradiente. Gradiente, beleza? Aqui, deixa eu ver se ele já terminou ali. Ó, tá criando, tá? E daí depois ele vai ficar pronto ali para eu poder usar. Depois a gente vem aqui e mexe.
tá? Então, na hora que a gente faz a definição, ela não vai ficar como um content page e um recurso dentro do content page. Aqui a gente já fez praticamente a mesma coisa de declarar esse resource, né? O content page, a gente já fez ele automaticamente na hora que a gente colocou aqui na pastinha de resource na parte de styles, tá? Depois a gente tem que vincular esse nome. Mas eu já mostro para vocês como que a gente faz isso. Aqui a gente vai, já estamos dentro do nosso Research Dictionary, tá? Só para lembrar, eu gosto de fazer assim, coloca um código de um lado e o código do outro, e daí a gente vai fazendo junto. A gente vai declarar aqui um style, tá? Esse style nós vamos precisar colocar o xname, a gente já viu que é uma forma orientada a objeto de fazer uma referência desse arquivo XML, né? Ou seja, o C Sharp ele vai conseguir ler o arquivo, o que a gente está declarando dentro aqui do arquivo que está no formato de tag, tá? Então, vou chamar de gradiente, deixa eu ver, deixa eu ver, vermelho, verde. Vermelho, verde? Não, fica feio. Vou colocar um meio, deixa eu ver aqui, um verde azul. Tá? Vou começar em verde e vou terminar em azul, tá? Ah, aqui ele está falando, inclusive, que ele está aplicando ali para label. O que a gente vai fazer é esse carinha aqui, não é nem uma coisa nem outra, não é nem o estilo que a gente vai colocar, mas a gente precisa nomear ainda, tá? A gente vai colocar ele para linear, gradient brush, ok? Olha, já está sugerindo um monte de coisa pelo Copilot. Eu recomendo que vocês usem, mas para quem é mais aficionado, a gente vai fazer ele aqui na mão, tá? Vou colocar no simplesmente, como eu já tinha falado, vai ser o gradiente verde azul, ok? Com start point de 0,0 e end point 1,1, tá? Dentro dele, nós vamos colocar um gradiente stop, cada um de uma cor, tá? Assim, o gradiente stop, a gente vai encerrar ele como se ele não tivesse conteúdo. A gente pode fazer isso, mas também pode encerrar duplicando. Não precisa dizer que, como a gente não vai colocar conteúdo, não faz muito sentido. Color, aqui a gente pode também utilizar o nosso hashtag, beleza? Então, com esse hashtag, a gente consegue, né? Aqui, se fosse o Visual Studio Code, a gente consegue trocar ali a cor dele com uma escolha de paleta, tá? Beleza? Então, só para a gente fazer um amarelo, caso vocês não lembrem o que é o amarelo, é uma combinação do vermelho e do verde. Ok? Coloquei um amarelo ali qualquer. E aí a gente também fala onde que ele vai começar, que é o offset. Ok? E daí ele começa no 0,0. Beleza? Que é a escala inicial, de 0 a 1. Beleza? Como a gente já fez essa linha, a gente duplica. Ok? E aqui a gente vai fazer. Ah, não, falei verde, né? Não, então vou trocar. Vou colocar uma outra coisa aqui. Eu estava ainda com amarelo na cabeça, não sei por quê. Falta um verdinho claro. E agora eu vou colocar um azul, tá? Então, esse aqui vai ficar EE e aqui vai ficar o nosso 78 e também 22, tá? Então, duas cores aqui, bem simplesinha para a gente poder trabalhar ali com ele. Beleza? Bom, o que está acontecendo aqui? Ah, sim, e aqui a gente tem que colocar como limite 1. Esse carinha aqui a gente está utilizando, mas a gente não chamou ainda ele dentro do nosso projeto, tá? Então vamos dar uma olhada onde que ele chama o nosso projeto, porque o outro arquivo que a gente tem aqui que faz parte de estilo, ele já está sendo utilizado, que faz parte desse daqui, ó, o styles. Ele está sendo chamado em algum lugar o styles XML. Vamos dar uma olhada? Beleza? Então ele fica aqui dentro da parte do aplicativo, tá? Então, o nosso aplicativo, ele tem duas partes. A gente tem a parte em C Sharp
que a gente tem a parte em XML. É nesse XML que a gente tem que falar que a gente vai utilizar aquele outro arquivo, tá? Só para lembrar, isso daqui a gente não fez, então a gente vai ter que fazer o nosso próprio, que é um Resource Dictionary, e a gente encerra ele aqui. Na hora que a gente vem aqui e coloca source, ele já aparece qual é o arquivo que a gente fez, tá? Só para ficar ali no padrãozinho, a gente vai tirar essa barra. Mas ele já seleciona ali para a gente automático, tá? É bem interessante essa técnica de utilizar, beleza? Então, só para a gente prosseguir aqui, a próxima, já que a gente está nesse caminho, a gente já vai definir aqui um novo estilo, né? Que vai ser o texto vermelho, texto grande e vermelho, tá bom? Então, eu já vou criar isso daqui, só que um é de gradiente. O ideal seria que a gente criasse mais um, tá? Que é um estilo que a gente vai utilizar, também de Research Dictionary, tá? Que vai ser a nossa identidade visual, beleza? E é nesse caminho que daí a gente vai definir um style e daí a gente vai definir uma propriedade. Quando a gente define, nós fazemos o set. Então, temos aqui o setter, ok? Então, vamos lá. Aqui dentro, vamos lá, é o style. Ele vai ter um estilo, is, name, texto, vermelho, grande, ok? Beleza. Nesse jeito aqui, a gente pode pegar e avisar que a gente vai utilizar no nosso layout, aplicar o estilo, né, que a gente está definindo. Aí, desse jeito, ele automaticamente já aplica aqui o estilo sem a gente precisar definir aqui o estilo. Aqui ele está fazendo as duas coisas. Então, eu posso definir um estilo e chamar ele localmente, ou então dar um target já para ele que ele já aplica automaticamente, tá? Target vai ser o nosso label, ok? E daí aqui a gente vai poder utilizar o setter. O setter a gente também vai encerrar desse jeito. E daí a gente vai colocar a propriedade. Property. Na hora que a gente coloca property, já aparece uma listinha aqui para gente. Então, nós vamos alterar, é o text color. Você já seleciona ali diretamente. Valor, também ele permite o RGB. Tá? Então, hashtag. Então, aqui a gente vai colocar um vermelho. Ok? Um vermelho diferente, mas ainda continua sendo vermelho. Ok? Ctrl D para duplicar, e aqui a gente vai utilizar outra propriedade, que vai ser o nosso font size. O font size é uma informação numérica, tá? Então, vamos colocar ali 20, beleza? E aqui falta invocar lá no nosso arquivo app.xml. Esse aqui a gente já fez. Duplica, e daí aqui a gente vem e faz o seguinte, apaga e dá um ponto espaço. Aí ele vai aparecer ali, identidade visual, tá? Só que como eu acabei de colocar ali dentro do espaço e tal, ele acabou poluindo, colocando mais umas aspas, mais um barra, tá? Então, só voltando ali do jeito com que ele deve ficar. Beleza? Ok, bom, tá quase pronto. A gente vai também ver uma forma de a gente utilizar o mesmo modificador de evento, né? Um manipulador de evento ou um ouvinte de evento, tá? Que é um bloco de código que ele vai servir para diversos botões. A gente vai ter vários botões dentro da grade e a gente vai conseguir clicar neles e a gente não precisa fazer um código para cada um, ele vai fazer o mesmo código, tá? Beleza? Então a gente vai utilizar um manipulador de evento e a gente vai repetir isso daí para cada um deles. Tudo bem? Aqui ele ainda está utilizando o formato que a gente pode colocar ali para o nosso botãozinho e tudo mais, tá? E daí eu já vou fazer um outro estilo para botão de uma maneira anônima. É a única diferença que a gente tem, essa identidade visual, tá? Aqui, então, eu tenho que fazer mais uma outra tag de style. Tudo bem? Deu para entender? É como se fosse o CSS, uma declaração que vai ser aplicada para label, mas a gente também está dando o nome da classe dele, tá? Beleza? E outra declaração vai servir para todas as tags
e botão, beleza? E daí a gente vai fazer cada uma das propriedades. Setter, deixa eu só diminuir um pouquinho esse carinha aqui. Hum, eu vou ter que diminuir aqui para que eu consiga ler esse carinha aqui. Setter, vou aumentar aqui também, para daí vocês também conseguirem ler. Setter property, background color, value. Aí a gente vai utilizar o transparente, tá? Beleza? Duplica, corner radius. Vou fazer todos eles, depois eu coloco qual é o valor correspondente. Text color, border width e border color. Ok? Aqui vai ser 15. Text color, vamos fazer também em hexadecimal. Tinha um font size, 80. Border width, 1. E aqui de novo, o hashtag FFFS. Beleza? Então, como ele já está invocando, só para a gente entender, tá? Eu tenho um arquivo app.xml e eu também tenho um arquivo app.cs. O app.cs, ele abre o arquivo app.shell. Arquivo app.shell. O app.shell, ele abre o main page. Daí aqui a gente tem o main page. Então, o main page, ele pega tudo que a gente tem ali declarado. Beleza? Então, a nossa estruturinha, ela está bem interessante aqui para a gente poder usar a partir daqui. Certo? Então, agora, no lugar de a gente utilizar esse grid, row e tudo mais, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nosso content page, a gente vai utilizar ali o background, e aqui ele está chamando, né, a forma de ele puxar ali o componente que ele foi declarado, tá? Mas eu posso também fazer assim, content page, ponto background, content page, ponto background, era para ser style. Não sei se ele vai funcionar eu colocar aqui, style. Vai funcionar assim. E daí a gente vai poder chamar o nosso static resource. hum, Seria o gradiente. Seria static resource? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele está sendo declarado aqui dentro, tudo junto. Sim, mas esse problema, Rodrigo, é porque ele só tem uma condição de vitória. Tá? Aqui, então, nosso recurso ele está sendo declarado e a gente tem que chamar ele. Não sei se vai ser com gradiente ali. Como é que eu deixei ali o gradiente? Até esqueci o nome. Deixa eu ver. Aqui, gradiente é gradiente verde e azul. Vou copiar esse textinho aqui para a gente poder puxar ele ali depois. Ah, Dynamic Resource. Aqui, não, tá bem. Fiz Static Resource, talvez.
Eu acho que ele vai dar erro. Não lembro direito como é que faz isso daqui. Talvez nesse tutorialzinho que eu estou passando. É, é um Dynamic Resource. Tinha falado um negócio e passado outro para vocês. É isso mesmo. É porque aqui ele está chamando, né, uma propriedadezinha. Ah, não, mas ali ele está utilizando Dynamic porque ele só tem a cor, ele não tem o brush. Deixa eu ver. É, eu acho que não vai dar muito certo isso daqui. Não, 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 não. É, esse aqui eu acho que eu vou ter que utilizar da mesma maneira com que está na apostila, porque não lembro como é que faz agora para vincular o que a gente colocou aqui no nosso gradiente e puxar ele aqui. Bom, tem uma gambiarra bem das boas para fazer. É só falar que ele se aplica um content page. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Content, é, content page ponto background. Não, não era isso que eu queria. Não vai ficar desse jeito, já que é a mesma declaração que eu tinha ali, só que daí eu não consegui nomear ele. Fica assim por enquanto. Ele só tem um offset um pouquinho diferente, que daí ele termina um pouquinho depois, tá? Ótimo que vocês já estão colocando no Git, porque a gente vai precisar disso futuramente. Bom, beleza. Só para encerrar aqui o nosso barra content page background. E a partir daqui, como a gente já tem ali o botãozinho, eu não vou ficar colocando ele aqui, a gente vai utilizar um grid, tá? Então, eu vou tirar todo esse scroll view aqui. A outra forma de tirar é assim, ó, você recolhe e apaga a declaração dele. Pronto. E aqui a gente vai colocar um grid. Esse grid ele vai precisar de row definition, quantas colunas, quantas linhas nós vamos ter. Vamos ter uma de título e depois um 3x3, ou seja, três linhas e três colunas, tá? Então, quatro de tamanho máximo que ele vai se ajustar. Depois o column definition, vão ser só três colunas, tá? E daí uma outra configuraçãozinha de espaçamento que a gente vai ter da coluna, vai ser o mesmo da linha e a margem, beleza? Bom, a primeira linha, ela vai ocupar três colunas, porque vai ser a linha onde a gente vai colocar nossa label, tá? E ela vai servir para colocar ali qual é o título do aplicativo. Então, grid, row, em que linha que ele vai ficar? Na primeira posição zero, na coluna, grid, column, na coluna zero também. E no caso, a gente vai utilizar como call span 3 para ele ocupar, no lugar de ser só a primeira célula, ele vai ocupar todas as demais. Beleza? E, por fim, não muito menos importante, nós vamos utilizar como texto o jogo da velha. Ok? Beleza? Certo? Logo em seguida,
tá? Aqui ele está colocando também uma quebra de linha aqui, então vou fazer também para ele ficar mais parecidinho. Daí a gente vai colocar o nosso botão, tá? Então, o botão, a gente vai, primeiro, precisa nomear ele, que vai ser BTN, e a posição que a gente tem, que vai ser da nossa grid.row. Começou no zero, o próximo é 1. Grid row 1, grid column 0, ou seja, a primeira coluna, coluna 0, beleza? Então, esse daqui vai ser o botão 1, 0, ok? E daí a gente também vai fazendo os demais. Então, a gente vai ter, para a primeira linha, na posição da linha 1, na coluna 0, 1 e 2, ok? Beleza? Daí, dica, seleciona tudo, tá? Aqui assim, dá um Ctrl dele e duplica, beleza? Mais uma dica, eu vou precisar renomear agora a coluna, a linha, que não é mais um, é a linha 2 das três linhas. Então, a gente faz assim, segura o Alt, opa, perdão, era para ser. Ah, é Alt Shift, tá? Na hora que a gente segura aqui, eu vou fazer aqui de novo com o teclado virtual, ok? Vou segurar Alt Shift, vou apertar para baixo. Aqui agora ele está piscando, ó, as duas linhas. Vou fazer isso mais uma vez. Beleza. Então agora eu consigo pegar e apagar o que está à direita, que é delete, e daí eu coloco a linha 2. Vou colocar isso aqui para lá e fazer a mesma coisa. Dá um delete, coloco 2. Por que que eu estou fazendo teclado virtual? Porque vocês não estão vendo a forma como eu estou digitando, usando aqui o teclado. Então, é assim que vocês vão conseguir ver. Beleza? Ok? Hum, ok, tirando, dando Ctrl D de novo, Alt Shift para baixo, 3 e 3. Ok? Beleza? Só que aqui eu só vou fazer, que nem ele está falando aqui, qual que é o comando do primeiro, tá? Então a gente vai fazer assim, o evento clicked. Aqui eu só vou apagar esse nome, depois eu coloco de novo esse nome. Porque eu quero que ele coloque o nome do evento como button underline clicked. Na hora que a gente aperta Ctrl espaço e utiliza o novo manipulador de evento, ele faz exatamente desse jeito. Só que ele não coloca só aqui. Ele também vai colocar lá no arquivo de C Sharp. Está aqui, ó, o código que a gente vai fazer. Beleza? Então, aqui a gente volta para colocar o Xname, o btn 10, ok? E daí eu vou usar esse mesmo bloco para todos os outros botões. Beleza? Então, cada botão, ele vai executar a mesma função. Como que a gente vai conseguir identificar qual foi o botão que foi pressionado? Através dessa variável sender, tá? Então, no sender, a gente verifica em que estado que está o botão. Se a gente estava usando ali o botão, né? A gente vai desabilitar o botão, tá? E daí a gente vai colocar ali a variável vez, que ela vai começar valendo x e depois valendo o. Beleza? Aqui do lado do nosso int count, tá? Então, agora eu tenho um string vez, que começa com x, ok? Então, daí a gente já começa fazendo a nossa declaração do nosso button, variável btn, e daí a gente avisa já que é o tal do sender.
Primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar o botão, para o jogador não poder jogar de novo, ok? Depois a gente faz uma expressãozinha, né, que a gente alterna, tá? Então a gente coloca lá if, se a vez, ó, aqui ele já está até mesmo puxando o mesmo trecho, é o GitHub Copilot. Vou aproveitar ele aqui, tá? É o que eu estou falando para vocês. Podem aproveitar, porque ele já está lendo um pouco ali do seu contexto. Beleza? Então a gente vai colocar o nossa primeira condição de vitória. E a primeira condição de vitória, X. Todos os botões preenchidos com X na primeira linha, tá? Então, só para a gente colocar isso aqui mais organizadinho. E daí a gente coloca o nosso comandinho if, tá? Ele também está sugerindo praticamente o mesmo trecho de código. A diferença é que não é BTN 1, é BTN 10. BTN 11 e BTN 13. Perdão, 12. Deixa eu ver. BTN 10, BTN 11, BTN 12. Ah, agora ele reconheceu. Beleza? E aqui a gente vai colocar o tal do display alert. E ele também tem o display alert async, né? Que ele só vai exibir e ele vai deixar a atividade ainda síncrona, para ele não travar ali o aplicativo, tá? Isso daqui vai ser interessante. Então, daí a gente vai colocar mensagem parecido com aquilo que ele estava sugerindo, mas vai ser um parabéns, jogador X venceu e o comandinho OK, beleza? E daí a gente vai utilizar a expressão ali zerar. Vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer aqui, daí a gente já vai fazer uma refatoração, tá? Então, eu vou colocar o nosso btn 0, ponto, text, vai ser igual a vazio, e daí também o próximo e o próximo. Depois a gente vai colocar btn 10, ponto is enable igual a true. Esse daqui ele vai estar apagando o que foi digitado, se é o x ou se é o zero, né? Porque ele fica intercalando ali o x e o zero, tá? E esse daqui, como a gente já começou desabilitando o botão, ele volta a habilitar o botão para reiniciar a partida, beleza? E daí o que que eu vou fazer? Eu vou extrair isso daqui em um novo método. Então, a gente faz assim, ó, botão direito, ações rápidas e refatorações, e essa é uma refatoração de extração de método. E esse daqui é zerar, tá? Então, só para a gente aprofundar um conceitinho que a gente tem dentro de boas práticas de programação, essa técnica da refatoração é a técnica da extração de método, tá? Bem importante para vocês, ok? Bom, beleza. Então, o que que eu vou fazer? Não vou testar aqui no Windows, eu vou já testar aqui no Android. Então, como eu acabei de instalar o 36.1, eu vou mandar ele executar nele. Então, seleciono aqui o emulador, beleza, e eu vou dar um play. Então, ele vai demorar aqui um pouquinho, porque ele vai iniciar o nosso emulador, e depois ele vai instalar o aplicativo no emulador. Vamos ver? Deu uma lista de erros. Research Gradient Style na linha 33, na linha 77. A counter BTN não funciona. Vou apagar esse trecho. Ok.
Não é possível converter Research Style Gradient. Será que é isso aqui que ele está falando? Ah, aqui era para ele ter dado tudo certo. Bom, então na solução, parece que não está tendo problema. Olha, conseguiu compilar, conseguiu implementar. Não estou entendendo essa lista de erros. Bom, vou tentar executar ele de novo. Então agora ele está compilando o projeto. Ele ainda está dando erro. Hum, o tal do identidade visual converter para controls element. É, não deu muito certo isso daqui. Eu vou ter que tirar ele. Que chato da identidade visual. Vou ter que colocar isso daqui lá no arquivo mesmo, já que a gente já fez. A gente pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Content Page Resource, ok? Como assim não existe no contexto? Lógico que existe. Ó, aqui ele só deu erro na compilação do projeto, mas o nosso aplicativozinho ele já está abrindo. É, o Research ali está funcionando. Só que ele está depois de background, e talvez seja isso. Acho que não, mas melhor obedecer, né? Ok, ok, ok. Eu acho que eu vou ter que apagar os dois arquivos que eu fiz aqui. Não sei porque. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou remover ele do projeto. Não quero excluir o arquivo, é excluir do projeto. Tentar compilar novamente, compilar, compilar solução. Então agora foi. Foi nada. Ah, aqui eu também não terminei o código, né? Eu só coloquei ali as coisas. Daí eu apaguei, mas não apaguei ele inteiro. Tentar compilar mais uma vez. Tá indo. Compilação iniciada. Aí na hora que ele finalizar, eu vou colocar para ele executar aqui no nosso emuladorzinho. O emuladorzinho está funcionando normal, tá, pessoal? Bem responsivo, tá? Ok, ok. Vamos ver. Já finalizo aqui. Ó, compilação concluída. Então, vou colocar aqui para ele rodar o emuladorzinho que ele está aqui aberto, tá bom? Vamos ver.
Ó, aqui está indo. Ó, ele ficou coloridinho ali pra gente. Eu falei do x e y, mas é na direção contrária, tá? Beleza? Então, a nossa condição. Ah, é verdade, eu não coloquei para os outros, né? Então, por isso que ele não está habilitando. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper isso daqui, ó, dar um stop, voltar aqui no nosso main page e colocar o evento também para os demais, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui de baixo para cima, porque o Copilot ele está azucrinando ali, falando que ele vai colocar aquele código que eu não quero, né? Eu quero eu mesmo dar o Ctrl V. E aqui eu vou dar o play de novo. Daí ele aparece a mensagem ali, jogador X venceu. Ele já apaga, tá? Mas como a gente só colocou só da primeira linha, é só isso, tá? Então, essa é a primeira condição de vitória. Opa, deixa eu ligar aqui de novo. E aqui eu vou fazer o seguinte, uma dica que eu dou para vocês, porque eu já tive problema assim. Na hora de você desligar, desliga pelo emulador. Ele tem ali o botãozinho de desligar, manda ele desligar, tá? E daí você encerra. Melhor do que você vir aqui e mandar ele fechar, ou vir aqui e mandar ele parar, tá? Beleza? Bom, então essa é a nossa primeira condição de vitória. Deixa eu ver aqui. Ele fez ali o jogo da velha, e é a condição de vitória somente de X. Tem condição de vitória de, de O, tá? Que daí vocês podem utilizar emoji também, que ele fica um pouquinho mais elegante. E também tem o X e o O, que a gente só verificou o de X. Também tem que verificar o de O, beleza? E daí a gente precisa fazer as demais condições de vitória. Condição de vitória de O e também as outras condições. Que a gente tem tudo preenchido na mesma linha, três condições, na mesma coluna, mais três condições, e as duas diagonais, mais duas condições. Ou seja, cada jogador tem oito condições de vitória, tá bom? Ó, o meu ainda está aparecendo mensagem de erro, como se não existisse essas variáveis, mas vocês viram que está funcionando. Então, se aparecer alguma mensagem assim, não se preocupe, sempre verifique se você consegue compilar. Então, veja lá nas mensagens de saída se a compilação ela dá sucesso, tá? Apesar de estar aparecendo mensagem ali de erro na lista de erro, nem sempre significa que o seu projeto ele está com um erro que você precisa resolver e ele não funciona, tá? Isso daqui, o Visual Studio, ele não é muito bom na hora de ele exibir essas mensagens e tudo mais, ainda mais com esse tipo de projeto, tá? Então, não se assuste. Então, a atividade, ela consiste em vocês fazerem, né, de novo um vídeo, só que daí mostrar que vocês implementaram as outras condições de vitória e também que você personalizou utilizando uma outra combinação de cores do degradê, tá? Pessoal, aproveitando esse gancho, se vocês quiserem começar a fazer o aplicativo e ele funcionar tanto no tema claro como escuro, eu coloquei no fórum um tutorialzinho de como faz isso, tá? E ele está utilizando um evento de um botãozinho que dele alterna para o claro e escuro, tá? Então, se vocês quiserem fazer, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Outra coisa que ele está utilizando aqui, uma imagem, né, para formar o solzinho, para indicar que está no tema escuro. Na hora que você clica no sol, ele vai para o tema claro. E daí ele alterna para uma lua, né, indicando que ele está no tema claro. Na hora que você clica, ele vai para o tema escuro, tá? Então, para ele fazer esse efeitinho aqui, tá? Eu ainda recomendo que vocês façam o seguinte, ó, ele tem as duas imagens, né? Dois PNG,
Então, você pode utilizar a fonte Awesome para daí você utilizar um sol, aqui em inglês, Sun. Aí você não vai pegar o Pro, né? A não ser que você já tenha a versão Pro aqui da ferramenta, você não precisa pagar um novo. Você pode clicar nesse daqui e baixar. Aí você passa esse SVG aqui dentro e ele transforma o SVG em arquivo PNG, tá? E também a Lua, beleza? Para daí você poder já utilizar ele no formato de PNG que ele fica mais bonitinho, tá? Beleza? É a recomendação que eu faço só se vocês já se sentirem esgotados de desafio, tá? Então, como sempre tem alguns alunos que eles gostam de ter novos desafios, então o desafio que eu passo para vocês é esse, de vocês utilizarem também o tema claro e o tema escuro. Honestamente, eu não sei como, por que que eu não consegui utilizar ali o meu dicionário. Só para mostrar para vocês, eu só removi ele do projeto. O arquivo ele ainda existe, tá? Ali na minha pastinha de Research e Styles, os arquivos ele ainda existem, tá? Não sei se foi o fato de ter criado esse arquivo C Sharp, o que que foi que aconteceu, que ele fez coisa a mais. Talvez tenha sido isso. Talvez eu deveria ter vindo aqui e mandar adicionar. Ah, mas eu utilizei o XML só. É que quando a gente cria o XML, geralmente ele cria C Sharp. Eu acho que foi isso mesmo. Talvez eu tenha que apagar aquela definição, ainda mais que ele está falando que o arquivo ele é uma definição parcial. Não, ele não está falando nada de definição parcial. Aqui ele fala, partial class, mas aqui ele não fala. Enfim, pessoal, na próxima aula eu vou utilizar então, a gente deu um foco aqui hoje um pouquinho mais além do conteúdo da aula, né? A gente viu como que faz a instalação do emulador, tá? E na próxima aula eu vou dar um foco para o Visual Studio Code, porque tem alguns que só está conseguindo utilizar com Visual Studio Code, quem está utilizando o Linux. Então, eu vou rever aqui como que você instala as extensões, que são essas aqui que a gente precisa, o .NET MAUI, tá? E o C Sharp DevKit. .NET MAUI ele também vai precisar do .NET Install Tool, mas faz parte ali do procedimento dele, tá? Daí a gente vai fazer mais um outro projetinho, só que eu vou fazer aqui só para ser diferente. Na outra aula a gente utilizou o Visual Studio 2022, hoje a gente está usando o Visual Studio 2026, na próxima aula o Visual Studio Code, tá? A ideia aqui é de não deixar ninguém perdido. Então, se você está se sentindo perdido, se você não está conseguindo entender, dá um toque. A gente precisa ter algum feedback para vocês para poder passar alguma orientação, tá bom? Então, por enquanto, a nossa atividade é essa, tá? E daí, já a próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com o sistema de navegação, onde a gente vai ter duas páginas diferentes, daí uma chama a outra, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a participação do André e do Rodrigo que participaram aqui do Encontro Síncrono. E não sei quando que vai acontecer nosso próximo Encontro Síncrono. Porque amanhã, sexta-feira, é feriado, não tem aula, não tem expediente lá na ITEC. Provavelmente ainda hoje à noite que eles venham anunciar qual que é o horário válido para a próxima semana. E pode ser que ele não fique na quinta-feira, nesse horário, entre as 8 e 9 horas, tá? Hoje a gente está estendendo um pouquinho porque a gente também acabou vendo bastante conceito, muita coisa diferente, instalação e tudo mais. Então, isso acabou tomando um pouquinho mais de tempo. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.